Cristo, aquilo que Satanás quer fazer vir para distrair essas pessoas, para distrair os corações, eu repreendo nesta noite, ó Pai, e que essas pessoas venham estar atentas a que o Senhor quer falar aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode se assentar no seu lugar, mas aceite dando glória a Deus, amém? Glória a Deus, por quê? Porque Ele está aqui nesse lugar. Aleluia. Que no momento da pregação, o Espírito Santo, Senhor, fique à vontade para agir em nossas vidas. Fique à vontade para agir nesses corações, ó Pai, em nome de Jesus. Esta mensagem, irmãos, tem como tema o poder de um clamor. E primeiro, para a gente entender o tema dessa mensagem, a gente tem que entender o que é clamar. Clamar é diferente de orar. Tem como você orar sem clamar. É uma oração, aquela oração tranquila, aquela oração baixa, que você está orando ali tranquilamente. Mas não tem como você clamar sem orar. O clamor, irmãos, é algo que vem lá do fundo do seu coração. O clamor é algo que você arranca lá do fundo da sua alma e clama em voz alta ao Senhor. O clamor é aquele momento quando você olha para frente e todas as portas estão fechadas, você procura em vários lugares e não vê mais solução, você não vê mais nada, não tem mais jeito. É aí que você vê a dependência que você tem em Deus e clama a Ele. E não clame em voz baixa, porque, irmãos, não tem como você clamar em voz baixa. Não tem como você clamar em silêncio. Temos que entender que o clamor é uma súplica a Deus quando a gente não vê mais portas abertas, quando a gente não vê mais saída. Aquela situação em que você está ali agora, ninguém pode me ajudar. Aí você solta lá do fundo da sua alma, do fundo do seu coração: Deus, me ajuda, eu clamo a Ti. E é isso que essa palavra está nos ensinando nesta noite. É clamar ao Senhor com todo o nosso corpo, com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento. Porque estamos vivendo, irmãos, em tempos difíceis, em tempos que o pecado tem se multiplicado, em tempos, irmãos, que a maldade tem se multiplicado a cada dia. E a igreja ela tem que entender que está aqui nessa terra para clamar ao Senhor nesses momentos difíceis. Então não deixe de clamar pela sua nação, não deixe de clamar pelo seu país, não deixe de clamar pela sua cidade, não deixe de clamar pelo bairro do Lamoeiro. Clame ao Senhor todos os dias em alta voz, faça orações de batalhas em suas casas, clame ao Senhor pela sua família, clame ao Senhor por aqueles que ainda estão desviados, que ainda não conhecem a palavra do Senhor. Nós temos, irmãos, que clamar ao Senhor. Aleluia. Você pode repetir comigo: clamar ao Senhor. Repita em voz alta: clamar ao Senhor. Isso é clamar, irmãos. Isso é clamar. É o clamor diário que temos que ter. Isso é o clamor, irmãos. E sabe o que o clamor atrai, irmãos? Atrai a atenção de Deus. Porque naquele momento que Deus está olhando ali você de joelhos no seu quarto, e você derramando as suas lágrimas e clamando a Ele em alta voz, você vai chamar a atenção dEle. E é nos momentos difíceis que a gente clama a Deus. E é isso que ele estava falando aqui com Jeremias. Jeremias estava em um momento difícil. Quem sabe aí quem é Jeremias? Jeremias, irmãos, é um dos 4 profetas maiores. São 4 profetas maiores, porém tem 5 livros. Por quê, irmãos? Porque Jeremias tem o livro de Jeremias e Lamentações de Jeremias. Então são 4 profetas maiores e 5 livros. E qual a diferença dos profetas maiores para os profetas menores? É o tempo de atuação. Os profetas menores atuaram por pouco tempo, poucos anos, poucos meses. Os profetas maiores atuaram por um tempo maior, mais anos, mais meses, mais tempo. Por isso são conhecidos como profetas maiores. E Jeremias, um desses profetas maiores, conhecido pelos estudiosos como o profeta chorão. Por que o profeta chorão, irmãos? Porque Jeremias foi levantado para profetizar contra Jerusalém, contra o povo de Judá. E ele profetizava o cativeiro, ele profetizava um momento de arrependimento, um momento de renovo, que o povo tinha que se arrepender dos seus pecados, que o povo tinha que voltar para Deus. E segundo estudos, irmãos, no tempo de Jeremias, ninguém se converteu. Ninguém quis ouvir a voz de Jeremias, porque era Deus que mandava ele falar.
Porque profeta que é profeta não fala o que vem dele, fala o que vem de Deus. Então Jeremias sempre profetizando o quê? Arrependei-vos, voltem para Cristo. E não é diferente, irmãos, nos dias de hoje. Os profetas que pregam a verdade, eles sofrem, muitos não se convertem, muitos não se entregam a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje as igrejas são como um cardápio. Aqui tem uma palavra boa, mais mole, e aí a pessoa vai escolhendo como se estivesse no restaurante e fala, não, eu vou ficar aqui porque aqui se adapta a mim. Mas o Evangelho é o contrário, não é o Evangelho que se adapta a mim, é eu que me adapto ao Evangelho, é eu que me adapto à palavra de Deus, não é ela que adapta a mim. Glória a Deus. Então os profetas que pregam a verdade, irmãos, eles sofrem ainda nos dias de hoje, assim como Jeremias sofreu. Mas mesmo que ninguém se converteu, Jeremias nunca deixou de falar, nunca deixou de exortar, nunca deixou de pregar a verdade. E assim também somos nós aqui em cima desse púlpito. Todo mundo que prega aqui em cima desse púlpito não prega para agradar pessoas, mas prega para falar o que Deus está mandando falar para a igreja. A gente não prega para homens, a gente prega aquilo que Deus mandou falar. A gente não vem aqui subir para falar o que a igreja quer ouvir, mas sim o que a igreja necessita ouvir da parte de Deus. E aquele que está com os ouvidos sensíveis, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jeremias, um homem, irmãos, que foi chamado lá no capítulo 1, lindamente chamado Jeremias. Ei, Jeremias, desde o ventre da sua mãe eu te escolhi. Antes de você nascer, Jeremias, você já era meu escolhido. E assim tem pessoas aqui nesta noite também que foram chamadas antes de nascer. Creia no seu chamado, meu irmão. Por mais incapaz que você seja, grande é o nosso capacitador, que capacita quem ele envia. Jeremias falou para Deus, Deus, eu sou tão pequenino, eu sou um menino ainda na fé. Mas Deus falou com ele, eu estarei com você nos momentos difíceis. Eu estarei com você nos momentos de dificuldade, porque quando Deus envia, Ele já prepara um ambiente lá na frente. Basta você estar ligado com a visão em Deus, naquilo que Ele falou, nas promessas que Deus falou para você, que tudo vai dar certo. Vai ter luta, vai ter cruz, vai ter denúncia, mas você vai estar obedecendo a Deus que te enviou. E assim era Jeremias. E sabe por que ele estava preso, irmãos? Nessa passagem aqui, no capítulo 33, se a gente for lá no capítulo 32, do verso 1 ao verso 5, você entende o porquê que Jeremias estava preso naquele lugar. Porque ele profetizou o cativeiro babilônico. Ele falou que aquela cidade ia ser levada cativa. E o rei fez o quê? Mandou prender Jeremias por profetizar aquilo que Deus tinha mandado ele falar. O rei Zedequias, prenda esse homem, está profetizando contra a nossa cidade. Mas, irmão, ele sabia que não era a voz de Jeremias que falava, mas Deus que estava falando na boca de Jeremias. E Jeremias, naquele momento difícil, irmãos, de prisão, porque as prisões naquela época não eram igual as de hoje, que você fica lá na cadeia, deitado numa cama, não, era surra. Eles eram humilhados, e a prisão era em praças públicas. E Jeremias estava ali naquele momento difícil, às vezes no coração dele pensando em desistir. Sabe por quê, irmãos? Porque ele estava falando o que Deus mandava ele falar e estava sendo humilhado. Os profetas de hoje em dia não querem ser humilhados, não, irmãos. Os profetas de hoje em dia, sabe por que eles querem? O relógio mais caro, o melhor carro, o terno mais bonito. Mas profetas verdadeiros têm que estar prontos para ser humilhados por conta da palavra de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque o reino de Deus, o ministério, quando você entra, não é para ganhar, é para perder. O seu prêmio está lá no céu, lá na glória, a coroa de justiça. Mas aqui nessa terra é perseguição, aqui nessa terra é muitas coisas que o diabo quer fazer. Ele te humilha, ele fala contra você, ele se levanta, tem calúnias, tem tudo de ruim, mas vale a pena. Porque é Ele quem nos enviou, é Ele quem estabeleceu a igreja aqui nessa terra. Vale a pena sofrer perseguições. Jeremias estava nesse momento.
no pátio da guarda da casa do rei de Judá, Zedequias. E naquele momento de angústia, não é Jeremias que fala, é Deus que fala para Jeremias. Não é isso? No verso 3: Ei Jeremias, clama a mim e responder-te-ei. O que a gente entende aqui nesse versículo, irmãos? O clamor não vem de mim, o clamor vem de Deus se chamando. É Deus que chama a igreja a clamar a Ele. O clamor não parte do ser humano, é um chamado de Deus para toda a humanidade. Ele está falando aqui, ei Jeremias, clama a mim. E você, meu irmão, com as dificuldades que você tem enfrentado, está esperando o que para clamar ao Senhor? É um chamado de Deus para você nesta noite. Ele está falando com você, ei, clama a mim. Ei, Marcos, clama a mim. Clama a mim, Leitiane, e responder-te-ei. É um chamado de Deus para você nessa noite, meu irmão. Às vezes, algum tempo você não consegue clamar ao Senhor. Às vezes você tem joelhado para orar e engolido as suas palavras. Solte essas palavras para fora. Solte esse sofrimento aí no seu coração. Não deixe isso virar ferida no seu coração, não. Solte para fora e obedeça o chamado de Deus e fala: Deus, eu não aguento mais. Aí você vai ter a resposta do céu para a sua vida. Porque é uma promessa. Primeiro vem o chamado, clama a mim, depois a promessa, respondeste-ei. Então o clamor é um chamado de Deus em tempos difíceis. Ele está chamando você a clamar. Ah, irmão, prova na Bíblia então pessoas que clamaram. Eu provo. Êxodo capítulo 15, do verso 23 ao 27. As águas amargas tornaram-se doces. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. Quem que era esse povo, irmãos? Era o povo junto com Moisés que saíram do Egito. Aí continua: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Iremos morrer de sede? Eles olharam e não viram mais chances. Nós vamos morrer, não tem água, só tem água amarga, não tem como beber essa água. Aí o que Moisés faz, irmãos? No verso 25, ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Aleluia. Sua vida está amarga, meu irmão, ela pode se tornar doce. Clame ao Senhor. Está amargo o seu caminho? Está amargo dentro da sua casa? Clame ao Senhor. Porque Moisés, um homem de grande fé, o que ele fez? Será que ele clamou baixinho? Aquele povo ali em roda dele não era um povinho não, irmãos, eram milhões de pessoas. Quando aquele povo começou a murmurar contra Moisés olhou para um lado e para o outro: meu Deus, e agora? Aí ele falou o quê? Deus! Aí o que Deus fez? Respondeu. Resposta de Deus em meio aos tempos difíceis. Tem mais exemplos? Tem mais. Quem já ouviu falar da história do cego Bartimeu? Marcos 10, do 46 ao 52. Entrando, chegaram a Jericó. Quando mais tarde ele e os discípulos deixaram a cidade, seguiam-os grande multidão. E aconteceu que um pedinte cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado junto à estrada. Ouvindo dizer que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Ele ouviu, irmãos, porque esse homem ele não enxergava. Então só pela voz que as pessoas estavam falando ali, ele reconheceu Jesus. Mesmo sem enxergar, ao invés dele murmurar, o que ele fez? Clamou. Ouvindo dizer que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que o filho de Davi, irmãos? Porque naquela época quem chamava Jesus de filho de Davi reconhecia que ele era o Messias enviado para salvar o mundo. Naquela época as pessoas que não criam
chamavam ele de filho de Davi? Porque já era declarado que ia vir da geração de Davi um que reinaria para sempre. E aqui ele já reconheceu a divindade de Deus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Imagina a barulheira que estava ali no meio, ali, tanto de gente ali comprimindo Jesus, os seus discípulos. E esse homem falou baixinho, irmãos. Não, ele clamou: Jesus! Porque o clamor tem que ser alto, tem que ser lá no fundo da alma. E Jesus viu o que, irmãos? A necessidade desse homem. Porque quem clama demonstra necessidade por Deus, demonstra necessidade por uma ação divina. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muita gente repreendia para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto. Ah, meus irmãos, tem pessoas que vão querer que você se cale. Alguns amigos seus vão querer que você se cale. Algumas pessoas da sua família vão querer calar você. Algumas pessoas da sua família, meus irmãos, vão olhar para você e falar: isso aí não tem mais jeito, esse milagre aí não acontece. Seu sonho, um sonho desse tamanho, jamais será realizado. Mas esse cego desistiu, irmãos? Permitiu que as pessoas fizessem ele desistir? Não, ele continuou clamando e ainda mais alto. Ele gritou ainda mais alto, clamou cada vez mais. Então não deixe que as pessoas ao seu redor façam diminuir o seu clamor. Muito pelo contrário, quanto mais perseguição, quanto mais palavras negativas lançadas sobre você, ei, meu irmão, aumente o seu clamor para que Jesus escute e entre e dê provisão na sua vida. Ande mais alto, clame mais. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram. O que o clamor dele fez? Chamou a atenção de Jesus. O seu clamor tem chamado a atenção de Jesus. Jesus tem visto em você a necessidade dele agir na sua vida. Ele tem visto isso no seu clamor. Ou você tem clamado pouco? Ou você tem dado ouvido às pessoas que estão do seu lado? E chamaram: és um homem com sorte, vai que ele te chamou. Crente não tem sorte não, irmãos. Crente vive de milagre. Nós não temos sorte, nós temos convicção que Jesus pode mudar a nossa história, que Jesus pode restaurar a nossa família, que Jesus pode restaurar o nosso casamento, que Jesus pode restaurar a vida dos nossos filhos. Nós não temos sorte, nós temos convicção que há um Deus no céu que cuida de nós nos mínimos detalhes. Glória a Deus. Aleluia. No verso 50, Bartimeu despiu a capa que trazia, atirou-se para um lado, pôs-se de pé de um salto e encaminhou-se na direção de Jesus. O que queres que te faça? Perguntou Jesus. Jesus sabia, irmãos, a necessidade daquele homem? Sabia. Precisava dele perguntar? Não. Jesus, meus irmãos, tem em mente que Ele conhece as suas necessidades, mas você tem que falar para Ele. Ele conhece os desejos mais profundos do seu coração, mas você tem que orar, você tem que clamar. Não é porque Ele conhece que você tem que ficar em silêncio. Não, Jesus Ele quer ver se você tem dependência dEle. Jesus quer ver se em tempos difíceis, onde você não vê mais soluções, você ainda acredita nele, no que Ele pode fazer. Ei, meu irmão, fale com Jesus. Clame a Jesus. E o que ele respondeu? Mestre, quero ver, quero enxergar. E no mesmo instante o cego ficou a ver. E foi atrás de Jesus pela escada fora. Aleluia. Imagina como esse homem ficou feliz, irmãos. Aí tem uns, né, alguns que recebem o milagre e fazem o quê? Vão embora. Alguns vêm, recebem o milagre e fazem o quê? Viram as costas para Jesus. Mas esse não, irmãos. Recebeu o milagre e foi seguir Jesus. Sabe por quê, irmãos? Muitas bênçãos têm feito as pessoas esquecerem do dono da bênção. Tem pessoas que clamam a Deus até Ele dar, mas quando Ele dá, esquece o dono da bênção.
Ei, irmão, não esqueça o nome da bênção. Aquele que te abençoou, aquele que te deu tudo quando você não tinha nada, aquele que te deu um esposo, aquele que te deu uma esposa, aquele que te dá saúde para você sustentar o seu lar, aquele que te tirou das trevas e te trouxe para a maravilhosa luz, aquele que te dá saúde para você ganhar um bom salário. Sabe por quê, irmãos? Porque se ele mexer no neurônio do seu, acabou para você. Tudo é para ele, tudo é por ele, tudo vem dele. Por mais que você seja abençoado, nunca esqueça o dono da bênção. Faça como esse cego, siga Jesus. Tem muita gente, irmãos, que não alcança a bênção por conta disso, porque não está preparado para receber a bênção. Porque tem pessoas que é certeza que quando elas forem abençoadas, elas colocam a bênção no lugar do abençoador. Troca. Firme no dono da bênção, que pode dar muito mais além do que aquilo que você almeja, como esse cego fez. Só esses dois exemplos. Tem mais um que eu vou citar para vocês. Lá no livro de Atos, no capítulo 12, do verso 5 ao 12, Pedro é liberto pelo clamor da igreja. Irmãos, quando a igreja clama, cadeias são quebradas, pessoas são libertas, o bairro Mamoeiro é transformado. Clame por esse bairro, que eu sempre tenho falado aqui, irmãos. Clame por esse bairro, clame por libertação, clame por quebra de cadeias, porque o Senhor há de responder o clamor dessa igreja. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava o quê? Intensamente, clamava intensamente. O que é intensamente, irmãos? É uma oração, um clamor com fervor, um clamor de voz alta. Uma igreja que clama pelos seus líderes é uma igreja que avança, é uma igreja que as portas do inferno não prevalecem, porque quem clama pelos seus líderes tem uma igreja que cresce, uma igreja abençoada. Você sabia que quem ora por pastor recebe galardão de pastor? Você sabia que quem ora por evangelista recebe galardão de evangelista? Sabia que quem ora pelos seus apóstolos recebe galardão de apóstolos? Glória a Deus. Orem pelos seus líderes. Pedro estava numa prisão. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava, clamava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, humanamente, irmãos, era possível Pedro sair dessa prisão? Tinha uns guardas em volta dele e as sentinelas lá em cima ainda vigiando eles. Era possível eles saírem dali fisicamente sem intervenção divina? Mas só que quando Pedro estava preso, irmãos, a igreja estava de joelho. Quando o seu pastor está passando dificuldade, a igreja tem que estar de joelho. Porque o fardo não é leve, irmãos. Quem alivia é Jesus. E alivia como? Através do clamor da igreja. Aí o que a Bíblia vai dizer? Repentinamente. O que é? Aconteceu. Rápido. Apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Aleluia. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. Pedro assim o fez, e o anjo ainda lhe disse: põe a capa e siga-me. Quando ele saiu, Pedro seguiu, mas não sabia que era real. Pedro estava achando que era uma visão. Pedro estava achando que ele estava sonhando. Que sonho mais bom, né, irmãos? Oh, beleza, eu estou sendo liberto, isso é um sonho. Eu saí dessa prisão aqui. Põe a capa e siga-me. Quando ele saiu, Pedro o seguiu, mas não sabia que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão ou um sonho. Passaram-se pela primeira e pela segunda guardas, pela primeira e segunda guardas, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles,
passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si. Agora sei, sem dúvida alguma, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Aleluia. É pelo clamor da igreja. E assim como Ele libertou a vida de Pedro daquela prisão, eu profetizo nesta noite. Eu não sei a prisão que você está vivendo, eu não sei a cadeia que você está vivendo, mas eu profetizo quebra de cadeias nesta noite. Eu profetizo libertação, eu profetizo alívio, eu profetizo refrigério na sua alma, que todas as prisões caiam por terra em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele está aqui nesta noite. Talvez você entrou aqui nesta noite com feridas internas, com prisões na sua família. Talvez algum sofrimento de alguém que te magoou no passado. Talvez é o seu filho que não te deixa dormir. Você preocupada com ele. Talvez tenha alguém na sua família doente, passando por enfermo. Talvez é uma prisão que não deixa o seu casamento avançar. Está quebrado nesta noite. Aleluia. Receba alívio. Pessoas que estão vivendo por lutas nos lares. Que o seu lar, a partir de hoje, eu profetizo que seja um pedacinho do céu. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Há casamentos sendo restaurados aqui nesta noite. Há filhos sendo alcançados aqui nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Há perdão sendo liberados aqui nesta noite. E depois, irmãos, do clamor, o que é que Deus fala? E anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Sabe o porquê, irmãos, que Ele anuncia coisas grandes? Porque quem clama ao Senhor tem intimidade com Ele. Quem clama ao Senhor tem intimidade com Ele. Você tem intimidade? Jesus está chamando a igreja a clamar a Ele. O que Ele está querendo, irmãos? Intimidade. Ele está te chamando, igreja, nesta noite por um relacionamento. Sabe por quê, irmãos? Porque com Jesus não tem ficada. Com Jesus é casamento. O que diz lá em Tiago 4,4? Vamos ler? É isso. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Por que ele está falando adúlteros e adúlteras? O que é adultério, irmãos? É quando alguém casado trai a sua esposa ou a esposa trai o marido, não é adultério? E quando é cometido esse adultério espiritual? É quando a pessoa recebe Jesus e ela quer viver, sabe o que? Um triângulo amoroso com o mundo. Ela quer ficar com Jesus e quer ficar com o mundo. Mas Jesus, Ele não é, meus irmãos, para viver triângulo amoroso. Ou você se casa com Ele, ou você se casa com o mundo. Com Jesus é casamento eterno. Não cometa adultério espiritual querendo ser amigo do mundo. Com Jesus é casamento. Ou você não é noiva. E Ele te chama nessa noite para um relacionamento profundo com Ele. Era o que Ele estava falando com Jeremias. Clama a mim, Jeremias. Ele está falando com você. Ele quer um relacionamento íntimo com você. Ei, irmão, deixe tudo, deixe todas as coisas, mas nunca deixe a intimidade com Deus. Intimidade com Deus, irmãos, é igual eu falei aquele dia. Não é você orar por alguém, para fulano, orar pela igreja, não. É intimidade, é você e Deus. A sua
sua vida e Deus. A gente tem que ter esse momento. Temos que clamar pela igreja, temos que clamar pelos nossos líderes, mas não podemos perder o nosso momento íntimo com Ele, onde é só você e Ele. Não tem seu marido, não tem seu filho, não tem ninguém, mas tem só você e Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente só pode entregar aquilo que a gente carrega. Como que eu vou orar para curar alguém se eu não carrego isso dentro de mim através da intimidade com Deus? Não perca esse momento íntimo com Deus, irmãos, que é só você e Deus. Quando eu fui levantado ao obreiro, irmão, sabe o que era a minha oração? Deus abençoe a igreja, Deus abençoe meus irmãos, e orava só pelas pessoas. Aí o Espírito Santo bradou no meu coração e falou: e você comigo? E a sua intimidade comigo? E o meu momento de intimidade com você? Porque foram grandes homens de Deus, irmãos. Gênesis 5, 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Olha a intimidade desse homem com Deus. Intimidade, amizade com Jesus. Você tem amizade com Jesus? Êxodo 33, 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. É isso que Jesus quer com você. É face a face, é tete a tete. Tem mais um, Mateus 11, 28, que Jesus fala: vinde a mim todos. É o chamado de Deus para você. Ele está te chamando à intimidade. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta do seu coração e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e com ele cearei e ele comigo. É isso que Jesus quer com você, igreja. Ele te chama para um relacionamento profundo nesta noite. Como ele chamou Jeremias: ei Jeremias, clama a mim. Ele está chamando você nesta noite. Relacionamento. Só vive o sobrenatural, irmãos, quem tem relacionamento e intimidade com Ele. Ele está batendo na porta do seu coração nesta noite. Abra o seu coração. Deixe Ele entrar, porque Jesus ele não é um ser sem educação. Ele não é um ser que vai entrar e bater na porta e invadir, não. Ele bate devagarinho. É você que abre. Entra aqui, Senhor. Faz uma reforma em mim. Tira as minhas vontades carnais. Mata a minha carne, Senhor. Senhor, eu já não vivo mais eu, mas o Senhor é quem vive em mim. Senhor, assim como Jeremias sofreu pelo Evangelho, apanhou por ele, eu estou pronto para isso. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. O Senhor está caçando pessoas para enviar, mas Ele não obriga. O caminho está aberto. Será que Ele está encontrando novos corações aqui nesta noite? Amém. Ele está batendo nos corações aqui nesta noite. Ele está aqui. E é nessa intimidade, irmãos, que Ele te anuncia grandes coisas. Você já viu grandes coisas acontecerem na vida das pessoas? Está na hora de você parar de ver, Ele quer fazer na sua. Está na hora de você parar de testemunhar os milagres das pessoas e viver os seus milagres. É isso que Ele quer fazer com você. Não é você viver de testemunhos alheios, é você viver os seus testemunhos, as suas experiências com Deus. Olha o que Ele fala com Jeremias: e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Está na hora da gente viver o nosso tempo aqui nessa igreja. Testemunhos passados ficaram, está na hora de nós construirmos a nossa história aqui nessa igreja. E depende da sua intimidade com Deus. Essa igreja, para ela crescer, irmãos, não depende só dos líderes, depende de todos vocês. Amém. De clamar ao Senhor, de se ajoelharem e falarem com Deus: Deus, clamamos ao Senhor por esta igreja, por esse
peleja contra os caldeus serão enchidas com os cadáveres dos homens que ferirei na minha ira e no meu furor. Esconderei o meu rosto desta cidade por causa de toda a sua maldade. Farei vir sobre elas saúde e cura. Sararei o meu povo e lhe manifestarei a abundância de paz e de verdade. Removerei o exílio de Judá e o exílio de Israel, e os edificarei como no princípio. Olha o que é que Deus estava revelando para Jeremias. Essa cidade, Jeremias, que está destruída depois da guerra, essa cidade que foi levada para o exílio, eu vou trazer cura, eu vou sarar essa cidade, eu vou transformar essa cidade assim como no princípio, uma cidade que estava sob maldição, sobre a ira de Deus, eu vou transformar essa cidade. E assim Ele quer fazer na sua vida, meu irmão, nesta noite. Ele quer restaurar, Ele quer transformar, Ele quer te abençoar novamente, Ele quer reerguer novamente os seus alicerces que foram derrubados, Ele quer restituir aquilo que o inimigo pôs a mão e tirou. Nesta noite Ele quer restituir na sua vida. Mas é depois de clamar. Clama-me e responde.